Acalme seu coração, você não deve resolver mais nada nesta noite, mas simplesmente deixar com que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Gênesis capítulo 35, somente o versículo 2. Se você já encontrou, posso ouvir um glória a Deus? Nós convidamos a todos os irmãos, todos os pequeninos, juniores, adolescentes, que estejam juntinhos com papai e mamãe, e que ninguém esteja se locomovendo, nem resolvendo nada. Deus quer falar ao seu coração neste momento, então acalme o seu coração, sua vida. Amém, querido? Gênesis 35, capítulo 35, versículo 2, diz assim: Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Você pode ler comigo, meu irmão, as palavras de Jacó? Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele. Leiamos juntos em uníssono e bem forte: livrem-se que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Amém? Tema desse mês foi justamente este: famílias santificadas, famílias vencedoras. Foi justamente isso que nós pedimos ao Senhor que ministrasse ao nosso coração durante todo o mês de maio, porque é justamente isto que Deus tem pedido para a igreja de Jesus Cristo e de forma especial para todos os que estão aqui nesta noite. O Senhor tem nos pedido que nós nos santifiquemos a Ele, e não só nós, como nós santifiquemos a nossa casa, porque é a santificação que traz aquilo que nós tanto desejamos e almejamos, que é a vitória. A família de Jacó já tinha experimentado momentos terríveis, quando Raquel já tinha escondido de seu pai alguns deuses, algumas coisas que o seu pai, Labão, cultuava e adorava. E ela já tinha, quando saiu com Jacó da casa de seu pai, ela já tinha trago herança, histórico da sua antiga família. E aquilo influenciou a vida agora do seu marido. E agora o tempo passa, e no capítulo 35 de Gênesis, Jacó, juntamente com a sua esposa e filhos, são orientados por Deus para que agora fizessem uma viagem e que eles saíssem da onde estavam, fossem para um outro lugar. Deus falaria com Jacó. Muita coisa já tinha acontecido na vida dele. Ele já tinha restaurado o relacionamento com seu irmão. Deus continuava abençoando a vida dele. Ele já tinha cavado poços de água desde o tempo dos seus pais, que estavam enterrados. E aquilo era fundamental para a sobrevivência dele, da sua família, dos seus animais. Deus estava fazendo coisas grandiosas na vida de Jacó e da sua família. Mas em determinado momento, Deus não estava satisfeito com aquele padrão. Deus não queria que ficasse só por ali. Deus tinha algo mais para a vida de Jacó e para a vida da sua família. E aquilo que Deus tinha para fazer ainda mais na vida daquele homem, na vida da sua família, exigia algo específico que só ele podia fazer, que era santificar a sua vida, a sua história e toda a sua família. E é justamente neste contexto em que Jacó, ele se posiciona com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus empregados, com os da sua casa, que ele, preparando-se agora para partir para onde o Senhor estava dizendo o que queria que eles fizessem, ele para tudo. E ele então declara isso para a sua família: olha, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Com essas palavras simples,
Jacó nos dá uma direção clara na nossa vida hoje, sobre o que Deus deseja para a tua história, sobre o que Deus quer para liberar lá do alto milagres sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Este versículo de forma clara, Senhor, nos ilumina de forma clara com essas palavras deste homem, deste patriarca, sobre o que devemos fazer, em regras gerais, o projeto de santificação de Deus para a sua família. Em regras gerais, nós temos aqui claramente aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer para que as bênçãos do céu continuem sendo liberadas para a tua casa, querido. E Deus deixa claro aqui, em todas essas regras gerais de Jacó, que é isso aqui que ele queria. Ele queria da família de Jacó isso aqui, e é isso que ele quer para você também. Você pode declarar bem forte em nome de Jesus. Neste texto está claro aqui, ó. Jacó pede para sua família: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. De forma bem clara para nós hoje, olha o que Deus quer para nossas famílias aqui, ó. Lê para mim bem forte. Estabeleça e o serviço a Deus como prioridade. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Estabeleça a adoração e o serviço a Deus como prioridade absoluta. Livrem-se dos deuses que estão entre vocês. Lançai fora esses deuses estrangeiros. É o primeiro imperativo, é a primeira palavra, é a primeira orientação de Jacó, sua família, e é o que Deus está falando para nós nessa noite, claramente. Eles tinham trago, como eu já falei para vocês, eles tinham, aliás, trazido da família de Labão, os pais da esposa de Jacó, eles tinham trazido de lá muita herança, coisas que tinham ligação com rituais, com adoração, com compromissos, com os deuses da casa do pai de Raquel. E aquilo foi sendo passado por herança de Raquel para os filhos dela, e dos empregados também que eles tinham de muitos outros povos. Deus estava dizendo para eles: olha, esses ligamentos, esses compromissos, essas coisas que vocês carregam até o dia de hoje, vai impedir com que aquilo que eu tenho para fazer aconteça. Livrem-se desses deuses familiares, livrem-se dessa idolatria toda, livrem dessas coisas todas. Eu quero ser o primeiro nessa família. É o que Deus está falando para Jacó. Eu não quero nada que simbolize nada, que signifique nada, que tenha vínculo com nada, que possa me trocar por 1 milímetro que seja na sua vida, Jacó, e na sua família. Eu quero que a adoração e o serviço a mim sejam prioridade nessa família, mas não é uma prioridade qualquer, prioridade absoluta. E quando a gente fala de idolatria na família de Jacó, talvez na nossa visão no século 21 pensemos logo em estátuas, em talvez grandes figuras para serem idolatradas, mas na realidade não é isso que Deus está falando aqui para o nosso coração. Senhor, fala-nos nesta noite de idolatria familiar em outras áreas que não essa. Um crente em Jesus pode ser idólatra? Pode. Mesmo uma pessoa com o coração temente a Deus pode ser idólatra. Porque idolatria é colocar na frente de Deus qualquer coisa que seja. Idolatria é colocar diante do Senhor, no nosso coração, qualquer coisa como prioridade. Como servos de Deus, nós devemos deixar bem claro diante do Senhor, diante do mundo, que Deus é o primeiro em nossa vida. A idolatria não é somente se ajoelhar diante de um ídolo e prestar-lhe culto. Idolatria muitas vezes se ajoelhar diante de coisas. Paulo, quando escreve
sobre idolatria, ele não está falando para pessoas incrédulas ou de outra religião, fala para a igreja. Abre tua Bíblia aí em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10, olha o que Paulo está falando para a igreja, para o povo da igreja naquele momento ali. 1 Coríntios capítulo 10. Ele está orientando gente que era da igreja. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, e Paulo então refere-se agora aqui à travessia do Mar Vermelho e o deserto. Em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana, que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Amém? Todo esse capítulo 10, até essa parte aqui, Paulo está deixando bem claro a sua advertência à igreja de Jesus a respeito da idolatria, a respeito de trocar Deus por qualquer outra coisa que seja. E no final ele diz: olha, sejam firmes, perseverantes, vocês podem passar por todas essas lutas. Um crente pode ser idólatra? Como assim pode? Porque alguém que serve a Deus pode idolatrar o dinheiro, e pode vir à igreja, e pode querer se aproximar de Deus com o foco, com os olhos no dinheiro. Não quer Deus, quer o dinheiro que Deus possa lhe dar. Não quer o Deus, quer a bênção que o Senhor pode lhe proporcionar. E o que impulsiona o seu coração é uma idolatria tremenda por dinheiro. É uma idolatria tremenda para possuir, para ter alguma coisa. E essa idolatria ao dinheiro tem como raiz possuir coisas, porque lá no seu coração que está uma semente de ter e ter e ter e sempre ter mais, e por mais que tenha nunca será satisfeito e vai querer ter mais, e por querer ter tantas coisas, nada lhe é suficiente. E a pessoa pode muito bem comprar um celular de 700, 600 reais, sei lá quanto é o celular dos mais baratos que tem hoje, mas isso não lhe é suficiente. A pessoa quer comprar um celular de 1.700, de 2.000, de 3.000 reais, porque quanto mais eu tiver, mais eu estou satisfeito. E quando você passa ali na 59, de Campos Elíseos, senta ali e fica olhando, quanta gente perde celular todo dia. O escrivão não aguenta mais de escrever: roubaram meu celular, assim, 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 roubaram, já tem lá a cópia. E vai só trocando de nome a pessoa, de tanto celular que se rouba e que se perde, e a pessoa, e bota, quantos, pagou em quantas vezes? 36 vezes. A pessoa muitas vezes não tinha condições de ter um de 300 reais, tem um de 2.000 reais. Perdem, mas tem que correr atrás de dinheiro.
tenho que trabalhar muito. Para quê? Para sobrevivência? Não, porque eu tenho que pagar um monte de coisa que eu saí comprando, e caí comprando e saí fazendo dívida, e eu não posso ficar sem pagar essas coisas todas. O amor ao dinheiro. A idolatria não é por uma estátua, mas é a dinheiro, as coisas. E essa idolatria, essa avareza que permeia no coração, faz com que a pessoa não tenha mais tempo para Deus. Não, eu não posso deixar de trabalhar, eu não posso parar, eu não posso buscar o Senhor, eu não posso vir à igreja, eu não posso me dedicar às coisas de Deus. Por quê? Porque eu tenho que correr atrás de dinheiro, porque eu preciso desse dinheiro. Eu não estou falando daquele que tem que conquistar o sustento para comprar alimento para sua família, talvez pagar um aluguel. Não estou falando disso. Eu estou falando daquele que quer sempre mais e está sempre precisando suprir essa avareza no seu coração. É idolatria. Crente pode ser idólatra, idolatrar o dinheiro. E quantas passagens na palavra de Deus, Deus vem nos alertando para tomarmos cuidado com o amor ao dinheiro, com a idolatria, com uma série de coisas que nos distanciam do Senhor. O crente idólatra, ele não consegue ter espaço para nada na sua vida. Quando ele vai a Deus, logo no seu coração, mesmo que ele não expresse com a boca, no seu coração tem o pensamento: Deus pode me abençoar e me dar mais dinheiro. Quando ele vai a Deus, o que está lá permeando é desejo por dinheiro. Crente pode ser idólatra a líderes. Quantos e quantos crentes são idólatras de liderança, de pessoas? E muitas vezes esses líderes que foram usados tremendamente pelo Senhor caem na fé. Mas a idolatria de alguns era tão grande por eles que não percebem que caíram e continuam seguindo o crente caído, o líder caído. E caem juntamente com o líder caído. Quantos e quantos são crentes em líderes? É só ver as divisões nas muitas igrejas que tem. Quantos e quantos se rebelam contra seus líderes, pastores, seja lá quem for, e sai da igreja. E quando vai, leva todos que eram idólatras dele, que o idolatravam. Leva todo o grupo que o idolatrava, que lhe preferiam. E ali mais uma divisão naquela igreja. Quantas e quantas igrejas são formadas por idolatria de pessoas, de líderes, de pastores. E se falar isso, a pessoa diz: não, eu não sou idólatra, eu não me ajoelho diante de nenhuma estátua, eu não me ajoelho diante de um outro Deus. Mas é idólatra para pessoas, porque os segue, porque os coloca acima de tudo, e o que eles falarem está fechado, é aquilo, e não percebem, não querem saber nem o que a Bíblia diz. Quantos são idólatras de cantores? Quantos idolatram cantores e cantoras do Evangelho? Os colocam acima de tudo. E você pode fazer num grande show, um culto, olha, vai ter a pregação da palavra de Deus, a explanação da palavra de Deus, que pode mudar a sua vida. Poucos vão aparecer lá, mas vai ter o cantor tal, lota. Porque na realidade, a idolatria é para com aquele grande astro, para aquela pessoa, e muitas vezes não sabe nem como é que está a vida daquela pessoa, mas ela é idolatrada por muitos. Um crente pode ser idólatra, e o Senhor nos diz: tira a idolatria da sua vida, tira a idolatria dos seus parentes. Ter as bênçãos de Deus é tudo que nós queremos. Ter um esposo é uma bênção maravilhosa, uma esposa é uma bênção maravilhosa que alguém pode conquistar. Ter filhos, nem se fala, é uma bênção maravilhosa que podemos conquistar. Ter uma casa, ter parente, família unida, é uma bênção maravilhosa que podemos conquistar. E isso muitas vezes está no nosso coração tão forte, que as pessoas trocam Deus pelos seus parentes. Idolatram Deus, os seus parentes. E por causa dos seus parentes, se perdem. Por causa dos seus parentes, deixam de seguir ao Senhor. Por causa dos seus parentes, abandonam a casa de Deus. Ainda esta semana encontrei com alguém muito querido, uma pessoa que amávamos muito. E esta pessoa, conversando: como vai a vida? E ela falou: está tudo ruim. Aí eu falei: mas eu sabia que não daria certo. Porque aquilo que você fez há tantos anos atrás não vinha de Deus. E não tem como deixar de falar, irmão. E aí as lágrimas começaram
arrolar da pessoa. Porque quando Deus fala, não tem como a gente ignorar a palavra do Senhor. Isso já ia acontecer na sua vida há muito tempo. Como que pode alguém querer restaurar seu casamento abandonando a Deus? Não existe essa possibilidade. Essa pessoa com a bela intenção, eu vou restaurar meu casamento, eu vou restaurar a minha vida, abandonou a Deus, abandonou completamente o Senhor, foi morar o mais longe possível da igreja, cortou vínculo com toda a igreja, abandonou o Senhor, idolatrou o seu marido, idolatrou a sua família e abandonou a Deus. O caminho foi passando, em menos de 2 anos, o seu marido já tinha adulterado várias vezes, lhe traiu e abandonou a casa. E hoje ela está só. Há alguns anos. Você não pode idolatrar seus parentes em detrimento de Deus na tua vida. Deus quer que Ele seja o primeiro lugar. Você deve amar sua esposa, amar seus filhos, amar seu esposo, amar sua família, mas Deus é em primeiro lugar. Sem Deus você não tem essas coisas. Sem Deus você não poderá usufruir dessas coisas. É Ele que te dá, é Ele que te dá. Então não idolatre pessoas, não idolatre familiares, não troque Deus por essas coisas todas. Não ame as pessoas mais do que a Deus. Posso ouvir um amém, meu irmão? Amém. Deus em primeiro lugar. Estabeleça a adoração e serviço a Deus como prioridade na sua vida. Não ame as coisas materiais. Idolatria é colocar no meu coração qualquer uma dessas coisas como primeiro lugar. Deus está dizendo através do seu patriarca aqui, Jacó: abandone a idolatria caseira. Abandone as coisas que possam estar em primeiro lugar na tua vida. Abandone uma rotina que bota Deus como último lugar. A rotina que coloca Deus como último lugar é aquela pessoa que acorda cedo, começa a fazer todas as coisas, faz. No final do dia, depois que está morta de cansada, não tem mais condições nenhuma, às 10:30 da noite, resolve ler a Bíblia. Resolve orar e falar com Deus. O amém é só no outro dia. Porque começa orando e dorme. No outro dia a pessoa acorda deitada na cama. Ih, caramba, dormi. Deus estava em qual lugar? Último lugar. Na sua rotina diária, tira Deus do último lugar. Coloque-o em primeiro lugar. Coloque como prioridade. Restabeleça a sua vida como um culto de adoração a Deus. Jacó nos orienta aqui, ainda neste texto, de forma bem clara. Busque permanentemente a pureza, uma vida de pureza. Ele chega para a sua família e fala para eles: purifiquem-se, além de se livrarem dos deuses estrangeiros, familiares que estavam entre eles. Jacó vem e fala: purifiquem-se. A purificação naquele tempo era uma purificação cerimonial, tinha a ver com lavar-se com água, tinha a ver com tirar impureza do corpo, para servir a Deus de forma limpa, pura, não está fedorento. Lavar sua roupa, está puro. A purificação envolvia naquela época de Jacó, purificação física, limpeza física das coisas. Mas Jesus vem e nos orienta que não é bem assim para nós agora. A purificação não é só o irmão estar cheiroso do teu lado. O irmão está bem, está tranquilo, você pode ficar do lado dele. Amém? Está com jeito que tomou banho? Está tudo bem? Essa purificação aconteceu na vida de quem está do teu lado? Amém. Eu espero que tenha acontecido isso aí. Mas não é essa purificação que o Senhor está falando. Não é estar cheiroso, não é ter tomado um banho, não é ter lavado a roupa e estar limpo. A purificação que Deus quer para nós está lá em Mateus capítulo 5, no versículo 8. Deus quer uma purificação voltada para o interior. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados puros de coração,
pois eles verão a Deus. É essa pureza que Deus quer. É essa purificação que Deus quer para a nossa vida. É essa purificação que Deus exige para as famílias. Essa é a essência da vida cristã. A pessoa pode optar por viver uma vida de libertinagem, de prostituição, de homossexualismo, de vida dupla, do que ele bem entender na sua vida, é a opção dessa pessoa, acabou. Mas uma vez que uma pessoa se rendeu aos pés do Senhor Jesus, e quer agradar ao Senhor, e quer se aproximar de Deus, Deus não aceita uma vida assim, porque Ele mesmo diz: eu sou santo, sede santo, porque eu sou santo. O Deus do cristianismo é um Deus completamente diferente de qualquer outro deuses, porque Ele é um Deus santo e exige santidade de quem se aproxima dEle. Por isso que você deve fazer isso aí. Você pode ler bem forte comigo? 1, 2, 3 e já. Busque permanentemente uma vida de pureza, meu irmão. Na sua casa, na sua família, a vida de pureza deve ser a bandeira. A santidade deve ser a bandeira na porta da sua casa. Só aqueles que buscam isso, porque a santidade, nós devemos nos empenhar para que ela aconteça. Porque se você deixar o barco correr, a família naturalmente abandona a santidade. Buscar santidade é igual fazer o bem. Fazer o bem exige esforço. Ajudar alguém, fazer o bem para alguém exige esforço. Fazer o mal é molinho. Fazer o mal é a coisa mais fácil do mundo, fazer mal para alguém. Quem faz o mal não está fazendo nada demais. Porque é fácil fazer mal a alguém. Difícil é fazer o bem. Fazer o bem tem que se esforçar. Fazer o bem tem que abrir mão de coisas. Fazer o bem para alguém tem que procurar saber como vai ajudar e a quem vai ajudar. Então, da mesma maneira que fazer o bem exige esforço, e fazer o mal é só deixar as coisas correr, muitas vezes fazemos o mal só nos omitindo. Só se omitindo, você já está fazendo o mal. Viver uma vida de santidade é a mesma coisa. Você precisa se posicionar e declarar quem você é na sua vida, o que você deseja. E a santidade precisa ser a bandeira fincada na porta da tua casa. É isso que Deus está falando para os nossos corações nesta noite. Um coração precisa ser puro para poder agradar a Deus, para poder viver uma vida de santidade. O Senhor exige que o coração seja puro. Por que o coração? Porque é do coração que procedem as fontes da vida. O coração representa a tomada de decisões. O coração representa o nosso intelecto. E o Senhor fala, é desse coração aí. É esse coração, bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus. Coração é a fonte das decisões. Então é justamente porque o coração é a fonte das decisões. Jesus deixou claro para nós, porque do coração procedem os maus desígnios. E aí Deus fala o que procede do coração. Jesus Cristo fala: homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, e a relação continua. É um erro uma pessoa pensar que numa família cristã não poderia haver impureza. Há impureza se houver essas coisas aqui. Coração é enganoso, e quando eu deixo ele dominar a minha vida, a minha família, eu estou caminhando para a impureza. Purifique o seu coração e a sua mente. Como? Bloqueie o que você vê dentro de casa. Numa sociedade que ela é o tempo toda bombardeada com sexualidade à flor da pele, com adultério, filme pornográfico, crianças de 10, 9 anos estão recebendo por zap filme pornô e seus pais nem sabem disso.
crianças, famílias, mulheres vivendo vida totalmente torta, homens com a cabeça totalmente torta, levando podridão e impureza para dentro da sua família, para dentro do seu casamento, querendo viver uma vida com sua esposa, que não é aquilo que o Senhor deseja para a vida de casal, jovens, levando para a sua vida e para a sua casa podridão, homossexualismo, prostituição. Deus fala para você nessa noite: quer ter vitória? Abandone todo tipo de impureza, purifique o seu coração. A pureza deve ser guardada na sua vida, porque nós servimos a um Deus santo. Amém? A pureza interior, ela se apresenta também no exterior. E a nossa vida, nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente faz, demonstram bem claro que nós somos no coração. E Deus, que não vê só a aparência, vê o coração, Ele conhece a gente, conhece cada um de nós. Meu irmão, o Senhor disse para Jacó: purificai-vos. Seu coração é a morada de Deus, e se não houver santificação nele, Deus não agirá. Você quer ver sinais de um coração impuro? É quando uma pessoa não serve a Deus com inteireza, com integridade. Ela é uma coisa dentro da igreja e outra coisa dentro da sua casa. Ela vem para a igreja e, como aqui ninguém sabe da vida do outro, ninguém sabe dos problemas, mas dentro de casa a impureza habita nas palavras pesadas de acusação, habita nas palavras pesadas de xingamento, de cobrança um ao outro, impureza de coração, maledicência, habita quando a pessoa chega dentro de casa, ela começa a falar mal de todo mundo que está à volta dela, e começa a bombardear para a vida de todo mundo, e começa a dar a sua opinião sobre tudo e sobre todos. Impureza de coração. A adoração ao Senhor tem que ser integral. Aquilo que você é em casa, você tem que ser na igreja. E você tem que ser na igreja uma pessoa que busca integridade de coração e pureza. E é isso que você tem que ser dentro de casa. O marido tem que ser dentro de casa aquilo que ele é dentro da igreja. A esposa tem que ser dentro de casa aquilo que é na igreja. Buscar pureza de coração. Buscar pureza na sua família, no seu comportamento. Não tem jeito, irmãos, observar o coração puro é pela palavra de Deus, é começar pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que purifica. Quando o coral saiu ontem para cantar numa outra igreja, foi claro para o Senhor no nosso coração, que é a palavra de Deus que traz mudança para a tua vida. Jesus Cristo deixou isso bem claro, quando Ele falou: santifica-os na verdade. E Ele completa dizendo que a tua palavra é a verdade. Santificação baseia-se pela palavra de Deus. Se na sua vida não tem porção maior da palavra do Senhor, se na sua vida não tem espaço para aquilo que Deus quer para a sua vida, tem espaço para os Face, tem espaço para o Zap, tem espaço para tudo quanto que é mídia, de computador, de internet, tudo. Tem espaço, muito espaço para a TV, tem muito espaço para trabalho, tem muito espaço para tudo, menos espaço para a palavra de Deus, tem pouca santificação na tua vida. Pouquíssima santificação na tua vida. Dê espaço para a palavra de Deus, porque a santificação passa pela palavra, a palavra é a verdade. Amém, meu irmão? Outra maneira de você buscar santificação com arrependimento. Muda. O que é que tem na tua casa que simboliza a impureza? Para a família de Jacó, ele manda deixar um monte de coisa que significava vínculo com os deuses da família da esposa dele. Para você, o que que significa? Para você, o que que simboliza? Você tem que orar e perguntar para teu Deus: Senhor, o que que tem nesta casa aqui que não te agrada? E olha, não julgue a sua vida pela do outro. Não tenta comparar a sua vida pela do outro. Um irmão, ele orando ao Senhor, ele tinha uma coleção de discos, antigos LPs. Os cantores que ele ouvia, né, antigos, coisas da década de 60, de 70, cantores antigos, duplas.
E ele tinha aquilo guardado quando se converteu. Estava lá, no canto lá, não fazia mal a ninguém. E era coisa antiga. Mas aquilo começou a tocar no coração dele. De que aquilo simbolizava coisas que ele viveu, podridão. E quando ele olhava para aquilo ali, ele lembrava de um monte de coisa que ele tinha vivido, que agora, pela orientação da palavra de Deus, ele sabia que aquilo não era correto. E aquilo começou a incomodar o coração dele, até o ponto que ele viu: eu tenho que me livrar disso. Talvez um outro cristão poderia ter aquela mesma coleção de LP, mas só que aquela coleção de LP lá guardado não representava para aquela pessoa o que representava para esse irmão. Então não é regra, faz isso, não faz aquilo. Você tem que ter relacionamento com o teu Deus, você tem que buscar o seu Deus, você tem que ter intimidade com Ele, você tem que poder ouvir a voz dEle, e Ele vai descer do céu e vai falar para o teu coração: é isso aqui, ó. Você crê que Deus pode falar contigo? Amém? Arrependa-se dos seus pecados, peça ao Senhor que fale com você. É essa música aqui que está nessa seleção de músicas do teu celular aqui, ó. É isso aqui, ó. Deus fala com você. É esse monte de vídeo aqui, ó, que está no seu computador, na sua lista de vídeos que você vê. São esses aqui, ó. Muda isso aqui. Deus fala, Deus mostra, Deus tira, Deus limpa, e Deus quer obediência de quem se aproxima dele. Sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Um coração puro significa um coração que é limpo pelo sangue de Jesus. Amém, queridos? Amém. O salmista nos deixa claro: cria em mim, Senhor, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. E é assim que a gente tem que orar. Jacó, ele encerra a orientação para a sua família, e nós também aqui, nesta noite, com a última palavra dele aqui: purifiquem-se e troquem de roupa. Isso para nós simboliza agir de acordo com o padrão de uma vida transformada pelo poder de Deus. Vestir roupa nova. Isso significa abandono. Troca de valores, troca de pensamentos, troca de comportamento. Ou você é ou não é. Qual a demonstração de que você é uma pessoa buscando santificação? Se houve troca de valores na sua vida, houve troca, substituição de antigos comportamentos por comportamentos que agradam ao Senhor pela palavra, não que agradam uma igreja. Não é fazer alguma coisa, como eu já ouvi alguém dizer: eu não vou fazer isso porque minha religião não permite. Não vou fazer isso porque minha igreja não permite. O cristianismo não é religião de não permitir. Cristianismo não é uma religião de não permitir que você faça aquilo ou aquilo outro. Na realidade, Cristo não proíbe nada. O Evangelho de Jesus não te impõe nada. Você pode fazer o que você quiser, porém, sabendo que de tudo que você fizer tem um preço, e que a opção do cristão é por brotar no seu coração o desejo de agradar ao Senhor, e o Senhor lhe deixa livre, porém Ele fala que Ele quer ser agradado com as nossas decisões da vida. Roupa nova, coisas novas, porque queremos agradar ao nosso Deus. Amém, meu irmão? Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Muda a tua vida, vista a roupa nova, decida nesse mês a tomar decisões de mudança na tua casa, na tua história. Amém? Eu quero nesse momento orar por você. E coisas que normalmente nós só fazemos no mês que celebramos o mês da família, como orar juntos como família. Insista mais nisso. Queria convidar você, fiquemos em pé em nome de Jesus.